Só ver se vai. Pronto, pessoal, agora a reunião está sendo gravada, tá certo? Oi, quem estava falando de dúvida logo? O do pai Alguém do falou celular. inglês aí. Oi, Oi, Carlos? Alguém falou inglês aí. Quem perguntou sobre o Python, não entendi. Fui eu. É o pai Droid 3 é o do celular? Isso, Eric, o PyDroid 3, Ah, tá certo. tá certo? Para quem está sem memória, para quem não está conseguindo, isso, pode usar algumas ferramentas online também, tá? Então, pode usar, como o Kaique mesmo falou, e ele pode ajudar vocês, ele já está usando o Google Colab, tá? E é uma opção colaborativa de desenvolver, bem legal. E aí já fica direto na conta e não consome espaço nenhum, e vocês conseguem salvar tudo. Tá? E tem outros tipos lá também, a gente tem outros Pythons online que permite vocês fazerem tudo de forma tranquila, é isso mesmo, por site, tá? Agora, eu também coloquei lá na apostila. Eu coloquei lá na apostila porque aí vocês... alguém levantou a mão? Pedro Henrique levantou a mão. Porque aí vocês também podem usar o que tem lá, o site que tem lá. Tá? Agora é importante que vocês tenham logo essa ferramenta. Obrigado, Kaique. Kaique compartilhou o link aí nos comentários. Tenham lá essa ferramenta para que vocês possam testar, porque a partir de agora nós vamos precisar e muito que vocês tenham um Python dentro de casa para a gente poder começar a falar e a Bom dia. fazer. Oi? Bom dia, professor. Boa tarde, Laís. Bom dia, velho. É bom dia ainda, que é de dia. Oxi. Muita droga. Rapaz, na minha terra é bom dia depois. Acordou Boa na tarde depois que chuva, eu acordou almoço. na Eu já chuva. almocei, A boa menina tarde. acordou agora. Pode dar só existe bom dia e boa noite. Bom dia é o dia todo. boa Laís, noite é mulher, estás melhor? mais ou menos. Você estava Tô doente? melhor. Estava doente, foi? Tava, professor, tá vendo aí? Mas foi Covid, não? Eita conversa, né? Não, fadiga. muita atividade passaram pra bichinha. Morunga. Ela saturou. Não, professor. Deu pânico. Uma conversa dessa, uma hora dessa da tarde. Vamos embora. Gente, Eu acho que não, né? Meu Deus, toda vez que eu limpo o meu teclado, cai meio quilo de poeira. Deus me livre. Gente. Professor, se eu tenho um filho, não sabia. Olha, que vocês não bonitinho. sabiam que eu tenho um filho? Tá, Não, deixa- professor, ninguém sabia. Na minha Vocês- cabeça, Não, professor, eu tinha 18 anos ele até tem ontem. Instagram? Oi? Professor é um prodígio, rapaz. Ele tem Produto. Instagram? Você tá na praia. Olha, ele tá você na Ah, praia. Professor, só Liga a confere câmera. aí. Não. Ai, sim. Nossa, falando do terceiro ficar na TI. praia, Água jogar na de coco Python. Aí. Ai, Maragogi. Cadê a quarentena? Pois é, aqui é água de coco Com Python, tá certo, certeza. pessoal? É ao vivo, tá, galera? Não é montagem nem nada. Professor na pandemia Tá, voltou vamos- pra praia. Os Aí ele reservado. invejosos dirão que é só um pano de fundo. Na verdade, pessoal, vocês não sabem onde eu estou agora, né? Então, Eita, Olha professor. aí. É um mutante, ele se está transportando. Professor, se nesse pra vocês telefone lá matarem a atrás. saudade. E lá Oi? atrás tem Em casa, alunos por favor. parados. viu? Olha o Covid, distanciamento. Tem Povoado. que estar aqui. Por isso que eu tô longe de todo mundo, tá certo? Mas Tá bom. vamos lá. Deixa eu só botar Ô, aqui. professor, Oi, professor, ensina a gente a mexer no inspecionar? inspecionar elemento? Não, no inspecionar do que tem no computador. Lembrei uma coisa agora. É inspecionar elemento. Mas é Que especial. elemento é? É F12. Dá controle. Pois o meu tem aqui, inspecionar, Ctrl mais Shift mais I. Pode Professor, ser também. Ó, o Ctrl mais Shift mais I é uma forma direta de ir e até... Opa. E até quando bloqueia pode conseguir tirar. Eu modifiquei o jogo do Dino pelo console. Beleza, vamos lá. Deixa eu começar. Depois a gente pode falar sobre, tá? A gente precisa só entender um pouquinho de HTML e a gente consegue fazer muita coisa. E também... Ô Pedro, desculpa, você tinha levantado a mão, eu acabei não dando a vez. A partir da 3.6 em diante você pode baixar, inclusive a 3.9, tá?
Mas qualquer um do 3, é porque essas são as mais recentes, mas qualquer um a partir do 3 pode baixar que você vai conseguir usar tranquilamente. Gente, vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. Vou ficar aqui na escola para a gente ficar no clima, tá certo? Então, vejam se vocês estão professor, vendo. só uma dúvida. Esse Sim. link que o senhor compartilhou aí no chat é para todo mundo colocar A presença. a presença, né? Isso, tá certo? Tô Beleza. deixando de agora, quando a gente terminar, qualquer coisa a gente faz outra. Mas aí vamos colocar o nome de vocês e a turma aqui, tá certo? Beleza. Ó, pessoal, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Tem muita gente ainda com dúvidas, tá? E aí, muita gente, a gente fomos tendo nossas aulas, muita gente conseguiu avançar, outras tiveram algumas dúvidas no decorrer do caminho, tá? E aí, beleza, é natural. Desde o começo eu disse a vocês, olha, o computador vai entender uma linguagem da gente falada? Não vai entender. Ele vai entender uma linguagem que ele consiga processar, entender, desculpa, e aí ele consegue processar em códigos binários, e tem outras coisas antes disso, tá? Mas aí que faz todo esse processo que a gente chama de interpretar e compilar o código até chegar no que o computador entende. Então, o que a gente consegue falar é legível para a gente, o que a gente consegue escrever, a gente consegue pegar e ler, qualquer coisa do tipo. Quando vocês pegam um código que está lá, feito um código, só vai ser legível para quem entende de programação. E aí, depois que você interpreta e compila esse código por meio de alguma coisa, tá? Por meio de alguma linguagem aí, esse código vai virar um código lá de máquina, digamos assim, que a máquina agora consegue ler e a gente não. Porém, eu já tinha dito também a vocês que o computador, ele não consegue pensar, tá? Então, o computador ele não consegue pensar. Eu disse até assim, que se a gente fosse usar um termo pejorativo, nessa relação entre isso, a gente usando o computador, ele seria alguém desprovido de inteligência, tá certo? Por quê? Porque ele só processa o que a gente pede. Então, se eu pedir ao computador, faça isso, aí ele vai fazer, tá certo? Então, se eu pedir... Oi. Desculpe interromper, mas me veio uma dúvida. Se o computador não pensa, como é que funciona algum aplicativo ou então alguma coisa tipo que use inteligência artificial? O senhor sabe explicar? Ô, professor. Inteligência, o quê? Artificial. Então, o que é algo artificial? Eis a questão. Algoritmo. Ele ainda não entendeu. Veja bem, a gente tem áreas, acho que foi Vinícius que falou pela voz, a gente tem áreas dentro da computação, tá, que tenta simular o pensamento humano. Então, a gente tem, por exemplo, duas áreas, que é Machine Learning, aprendizado de máquina, tá, e temos uma outra área que é chamada de rede neural. Então, essas duas áreas juntas, por exemplo, elas tentam chegar o mais próximo possível de tomar uma decisão com base em alguns dados lidos anteriormente, tá certo? Então, a gente diz que a gente treina na máquina com vários casos, com várias situações diferentes, para que quando venha determinada situação, essa máquina avalie essas situações do que ela já conhece e a partir daí ela toma uma decisão. E aí ela tomar uma decisão, ela ainda assim, vamos dizer, não está pensando, tá? Ô, professor. Então, oi. Qual é a sua arroba? É Laísson Alencar. Ok. Então, aí, ela ainda não está do Instagram, pensando, Vinícius. Ainda não está pensando. Por quê? Porque nós, quando vamos tomar uma decisão, tá certo? Pronto, vou dar um exemplo até de uma coisa que eu estava vendo agora. Vocês, quando estão em um momento de raiva, certo? Uma raiva absurda de alguma coisa, vocês conseguem pensar em algo do que fazer ou vocês simplesmente reagem? Sai xingando todo mundo, porra toda. Reage com o que tiver. Quer ver um exemplo? Deixa eu perguntar a vocês.
Deixa eu perguntar a vocês, se vocês estiverem na frente de um pitbull, Eu corro, professor. um vai dizer que Você tá doido? Se eu corre, estivesse na frente do pitbull, eu Eu ia dava morrer. uma O cachorro mordida, corre mais que professor, eu. no meio do focinho. Eu Ó, fico parada uma porque eu já mordida. passei Aí ele vai correr atrás de você, entendeu? Se você correr, ele vai atrás de você. Já Aí é tava pior. Se tivesse de conformada. frente pois pitbull e é, era o Mas pitbull. mas, a melhor, fica a melhor parada, coisa pô. pra Eu ia você brigar mais fazer ele. é você deitar em posição fetal e cobrir seu rosto e sua barriga. mas isso daí você só conseguiria fazer se o seu cérebro não ativasse a parte do cérebro pré-histórico que existe em você, tá? Então, Ué. o Ô, que é que professor, eu já acontece? fiquei Deixa de eu só frente com um terminar. pitbull solto e eu fiquei parada. Aí eu fugi. Pois é, e como é que vocês conseguem justificar, por exemplo, quando a gente, infelizmente, é assaltado e tem gente que reage, tem gente que não reage, tem lutador de artes marciais que fica parado, intacto, tem inúmeras situações diferentes e cada uma acontece de uma forma. De repente, um menino ali que é bem franzino, tal, não sei o que lá, foi assaltado, reagiu, imobilizou o assaltante e tal, não sei o que lá, e o cabo não sabia nem lutar. E um lutador profissional, vamos dizer, foi assaltado e ficou ali parado e foi assaltado e não conseguiu ter reação. Esses tipos aí de situações, isso vem do nosso cérebro, pessoal. Ele tem uma parte do nosso cérebro que é analítica, que tem esse pensamento matemático, pensamento lógico, que agora a gente aqui, sem estar, por exemplo, nessa ação, vivendo essa adrenalina, a gente consegue refletir e tomar decisões. A gente pondera as coisas do que a gente faz. A gente, olha, se eu correr, possa ser que ele venha correndo atrás de mim. Se eu ficar parado, possa ser que ele não faça nada e desvie o olhar para mim. Se eu ficar em posição fetal, possa ser que até o movimento seja brusco e eu não consiga, vamos dizer assim, ludibriar o cachorro. Então, tipo, tem várias coisas assim do tipo. Sendo que quando a gente está vivendo essa adrenalina, a nossa parte do cérebro, que é a parte pré-histórica lá, aquela parte grossa que só tem assim, ó, ou corro ou fico. Aí corro, aí o cara sai correndo, ó, ou reajo ou não reajo. E essas coisas assim, tudinho do tipo, quando a gente tá com raiva, a gente faz coisas que às vezes a gente diz assim, poxa, eu não sei como é que eu fiz isso, porque eu estava com raiva, eu estava, ou como a gente diz, fora de mim. A gente estava com o nosso cérebro analítico, lógico, matemático ali, parado, porque quem estava dominando em cima dele era o pré-histórico. Por que acontece isso? Porque o pré-histórico ali, aquele outro mais rústico, ali, mais brusco, ele consegue tomar ações bem mais rápidas. Então, se você começa a analisar e ponderar as coisas, você demora a tomar uma ação. Se você tem essa outra parte do cérebro dominando essa parte do que você iria ponderar, você consegue tomar uma ação mais rápida, correr, jogar, frear, você vai dirigir, qualquer coisa assim do tipo. Essas situações que a gente, no susto, a gente toma e não sabe como tomou. Tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Só para a gente terminar aqui a parte do que o Vinícius estava falando. Inteligência artificial. A máquina aprende com as situações, ela pondera com aqueles conhecimentos que ela tem. Muitas vezes, quando vem coisas novas que ela não sabe como decidir, ela alimenta essa base dela de situações, problemas, para que ela venha ponderar mais na frente, no futuro, e aí ela vai conseguindo tirar, vamos dizer assim, médias. Ó, sei lá, eu vou para esse lado aqui, eu tenho algum cálculo matemático que vai me garantir pelo menos 74% das situações. Aí ela vai para esse lado. E assim por diante. Tá certo? Então, aí você já tem alguns robôs e tudo mais que já consegue ter um mínimo de pensamento possível. Mas se vocês forem ler, vocês podem ler, podem buscar isso daí. Vocês vão ter... Agora só me esqueci o nome da robô, a que é mais inteligente de tudinho. Ela não consegue passar... Ela só consegue passar tantas horas ligadas, porque consome muita bateria, tem Alexa. muita... Alexa não, Alexa o que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Aqui, Alexa é só o que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Então, foca agora aqui no assunto. Bora lá? Não. É música não é velha, Verdade, mas né? Tem uma tá na música moda, né? assim.
O que a Alexa sim. mandar, todo mundo vai fazer. Bombou, foi isso, gente. Isso é Wesley Safadão. Ô, professor, verdade, você né? escutou essa safadão, sério? Bora se embora. Eu não conheço nada disso, não. Eu sou um rapaz sério. Vamos lá. Gente, mas vamos lá. O professor tá dando aula na escada, velho. Oi? Falou o professor que 5 anos atrás estava na praia. O professor tá Tô na dando aula na praia. escada. Do ETE. Eu tô aqui no meio da escola só pra vocês Sentado se no sentirem em banquinho. casa. Gente, É tipo mas as olha meninas só. no TikTok colocando o computador ali e gravando em pé. E é interessante isso do que Vinícius falou, ou perguntou, na verdade, porque já é o start aqui porque a gente vai estudar. E o que eu vou dar alguns passos atrás com vocês para que a gente volte agora e dê alguns passos à frente. Por quê? Porque muita gente estava com dúvida. Então, veja o seguinte. Uma inteligência artificial, digamos assim, tá? Um sistema que toma decisões ou qualquer coisa assim do tipo, ele só vai fazer aquilo do que ele conhece. E ele vai aprendendo, vai alimentando e tudo mais. E perceba que fazer até determinada ação para ele é um problema complexo, porque vai envolver muitas partes. Tá? Então, quando eu pergunto aqui a vocês o que é, por exemplo, pensamento computacional, agora eu não estou mais focado em linguagem de programação em si. Vamos pensar nos problemas que estão surgindo. Eu coloquei alguns problemas, eu fiz uma simulação de um teste com alguns de vocês que estavam dentro de sala de aula. Na nossa última semana, não deu tempo de fazer com o outro grupo, porque foi quando a gente parou. Mas a previsão era que eu tivesse feito com os dois grupos, tá? Para que eu pudesse sentir como é que vocês estavam em relação a isso. Veja, eu coloquei determinados problemas, que na verdade eram problemas, vou dizer assim, de baixa complexidade. Mas, para vocês resolvê-lo, vocês precisavam pensar computacionalmente. Tá certo? E não era mais nem questão de matemática. Era questão do seguinte, vocês têm um problema aqui e vocês precisam dividir esse problema para poder chegar em, vou dizer assim, o primeiro passo é dividir esse problema para vocês poderem chegar na solução. Vejam aqui, quem de vocês não já se deparou com essa situação aqui, por exemplo, de ter um quarto assim, ó, todo bagunçado. Quem nesse momento não está com o quarto Eu não, porque eu bagunçado? sou organizado. Eu, professor, eu. Eu não estou totalmente organizada. Organizada, mas Gente, por que arrumar a cama se de noite você vai dormir? pois Na é, verdade, o dia todo mas- não levanta da cama, né? Não precisa. Aí já deixa. olha só, mas aí vamos supor que tem outras pessoas que estavam estudando hoje aqui, o dia foi de matemática, foi de outra disciplina que eu tive que fazer cálculo, aí joguei folha no chão que o cálculo deu errado e aquela coisa toda, aí eu troquei de roupa, tomei um banho, troquei de roupa, mas não ia sair, deixei a roupa assim, encostada na cama, meus sapatos estão ali também. Se eu fizesse isso, eu não estaria mais viva. Minha mãe já teria me matado. Exatamente. É melhor nem pensar, sabe? É melhor ser totalmente organizada. Ah, certo. Mas vejam o seguinte, gente. Quando o quarto da gente está todo bagunçado e que a gente olha assim, poxa, o quarto está todo bagunçado, chega a dar um desânimo a gente entrar dentro do quarto e começar a arrumar tudo, não é? Isso acontece com... Meu psicológico tá sempre conectado com o meu quarto. Eu Então, não quando sei ele do tá que bagunçado, acho que eu tô falando. totalmente doida. Agoniada, sei Olha, lá. pois é. Aí quando ele tá Então, arrumado é porque eu tô bem. opa. Então, veja só. Quando vocês olham e se deparam com essa situação, não precisam responder, mas por onde vocês começam? Vocês começam a fazer, assim, feito doido, vamos dizer... eu Não digo que assim, seja o meu caso, mas eu começo pegando as roupas do chão, dobrando as que estão Também. limpas e Também. botando As no coisas do lavar as que chão, estão sujas. Mas eu não Exatamente, sei o que é começar isso. por uma coisa e depois ir pegando o resto, separando. Não que Então, seja o meu caso, sabe? Não que seja teu caso, né, então, Gabriel? Sei. certo. Então, eu posso Eu já... a cama e começo a varrer e a limpar as coisas. Pra depois organizar. Primeiro a pessoa limpa e depois a pessoa organiza. Olha como cada um tem uma forma diferente
de resolver esse problema como um todo. Mas todo mundo concorda comigo que quando o nosso quarto está todo bagunçado, nós temos um problemão para a gente resolver. Então, olha, quando a gente começa a pensar, pessoal, aí fica limpo de novo. quando a gente começa a pensar computacionalmente, a gente começa a ter um pensamento em etapas, tá? Então, quando o quarto de vocês está todo bagunçado, vocês vão dividir as tarefas para poder começar a organizar. Vocês não vão sair organizando, eita, pega uma roupa e depois eu vou ajeitar o sapato e depois, eita, para eu tirar a fronha do travesseiro, eita, não, eita, lembrei aqui o papel que tá no chão, deixa eu jogar no lixo. Vocês não vão sair fazendo assim. Vocês vão fazer o seguinte, ó, eu tenho o meu quarto aqui, é um problema enorme, porque está bagunçado, minha mãe, ó, vai, ou meu pai, ou minha avó, ou meu tio, ó, vai reclamar ali comigo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou primeiro separar as minhas roupas sujas, depois vou, se tiver roupa limpa ali, vou guardar as limpas, vou guardar os livros, os papéis, ver o que é que eu vou usar, o que eu não vou mais usar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então vocês começam a fazer o que a gente chama de decomposição. Ter o pensamento, começar a adquirir, vamos dizer assim, um pensamento computacional. A gente pega o nosso problemão e a gente vai buscar agora decompor esse problemão em tarefas menores. Vamos simplesmente dividir as tarefas. Então, o problema é arrumar o quarto, mas agora eu vou dividir em arrumar a cama, arrumar a mesa, arrumar meus sapatos, arrumar as roupas, arrumar as sujeiras do chão, certo? Então, esse é o primeiro passo que eu quero que vocês se lembrem, que é decomposição. Pegou um problema grande, pense agora como é esse problema, como seria, digamos, resolver esse problemão com problemas menores. O segundo passo é, uma vez que a gente sabe, ou a gente divide esses problemas em problemas menores, nós agora vamos criar os nossos algoritmos. O que seriam os nossos algoritmos? É aquilo que a gente já falou sobre a receita do bolo. Travou. Travou pra vocês? Só caiu. Só que era minha internet Travou. que caiu. Só morreu. Caiu de novo. Nossa, chega, deu um aperto agora. A internet morreu. Eu também. A internet já caiu 2 vezes, eu tava dizendo, não é possível. Esse professor tá travado também. Hoje a internet todo mundo tá uma maravilha, viu? Misericórdia. Não é isso. Ô, Vanessa! Oi. Minha mãe Alguém de mandou segurar a vocês ainda internet não pra forrou a cama? O que, amiga? Vocês vão rir disso. Minha mãe mandou segurar a internet, deixa ela cair não, mulher. Já caiu demais, amiga. Felizmente. Meu Deus, parece que eu vou ter que ir lá para reiniciar o roteador. Fala, mãe. Fala, mãe. Oi, tia, tudo bom? Vou dar a menina. Espera aí, minha gente, que eu vou ter que ir lá na casa do professor reiniciar o roteador. Vá lá, vá. O Márcio aqui tá gravando, né? Exatamente. Eu Fala aí, sei pra que galerinha você do quer ir, YouTube viu? que tá vendo isso agora. Senhor Carlos Gabriel. É o quê, mulher? Nada Oi, galerinha não, do você YouTube. entendeu Não muito esqueça bem. de deixar seu like e se inscrever, certo? É isso, obrigada. Ativar o sininho. Segue no Insta lá também. No canal. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Oi, pessoal, boa Oi, tarde. Estão me ouvindo? Pronto. Sim. Oi, professor. Infelizmente, também estou Sim, aqui. professor. Foi a culpa do ETE, da internet do ETE. O senhor tá tranquilão, né? Dependendo da internet, né? Então, mas vamos lá, deixa eu só continuar aqui. Então, olha, eu vou voltando um pouquinho, a gente decompõe o nosso problemão. Então, vamos ter problemas menores. Depois que a gente decompõe em problemas menores, nós vamos buscar criar algoritmos. Então, buscar criar algoritmos é criar as nossas receitas de bolo para que a gente possa... Desculpa aqui. Vou fazer aquela receita lá de bolo com Coca-Cola. Isso. Menos meio ponto. Veja. Se fosse com gasolina, ia explodir a casa, né? Gente, tem gente falando aqui no WhatsApp que não conseguiu entrar também aí, sendo que não deu tempo aqui de acompanhar, mas vamos lá. Ô, professor. Tá dividindo a tela? Oi. No caso,
o meu computador não tem o Java, mas ele tem o CMD. E o senhor vai ensinar o CMD ou o CMD não é uma linguagem? Mas, não, o CMD, um computador Windows, todo mundo vai ter. Se for um computador Linux, vai ter o terminal, qualquer coisa assim do tipo. Mas nós não vamos usar o Java. É o quê? Nós vamos usar Python. Ah, não, mas eu me confundi. Mas então, aí com Python você pode tanto instalar o Python quanto acessar ele pela internet. Eu vou passar para vocês. Mas eu estou dizendo, o CMD é uma linguagem? O CMD é um bloco de comando, é um terminal que nos dá acesso a, vamos dizer assim, a uma versão que veio lá atrás, quando foi o Windows, que foi o 95 ou 98 que inseriu isso daí, para que a gente pudesse programar. Oi. Eu tô aqui no Chrome. Como é que faz para instalar o Python? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Foi mal, professor. Minha irmã pegou meu celular aqui, desculpa aí. Nada, sem Boa tarde, Florzinha. Mais educada que tu, bonitinha. Cara, eu coloquei na apostila como instalar, como configurar, tudo direitinho. Tá lá no Classroom. Meu computador é da Xuxa, não abre não, nada não. O Classroom não tá abrindo, não? Abre, assim, mas tem que ter paciência. Então, mas abre o Classroom, tem que entrar lá dentro da turma. Porque as atividades todas vão ser por lá. Professor, o senhor quer que eu leia? Professor, eu ainda não tô na turma. As páginas, 6, 7 páginas iniciais é só sobre a questão da configuração. E aí vocês vão configurar e vão... eu coloquei os prints lá, por isso que cresceu um pouquinho. Mas é bem simples. Tenta lá, qualquer vocês avisam. Se não, também tem um link lá online. Mas vamos aqui, senão a gente vai perder o fio aqui da meada, porque eu vou voltar para a aula ainda, tá? Vejam bem, pessoal. A partir de agora, deixa eu só pedir a vocês, deixa eu terminar, vou desativar o som de todo mundo aqui, deixa eu terminar, depois que eu terminar, aí eu abro aqui para dúvidas, tá? Então, pegamos nosso problemão, transformamos ele em probleminhas, digamos assim, tá? Diminuímos ou decompomos o nosso problema. Depois que a gente já tem esses probleminhas, esses problemas menores, nós vamos buscar criar estratégias para resolver esses problemas menores. Então, se a gente continua ainda dentro do quarto de vocês, e vocês têm várias situações para organizar, e vocês podem escolher começar pela cama, podem escolher começar a limpar o chão, a varrer, ou qualquer coisa assim do tipo. Começar se tiver uma escrivania, alguma coisa, ajeitar ali os livros, os sapatos. Então, se vocês tiverem, vamos supor, os sapatos para organizar, como é que vocês vão organizar os sapatos? Aí vocês vão dizer, vou olhar se tem sapato bagunçado. Se tiver sapato bagunçado, vou procurar outro par e depois vou colocar ele em determinado lugar. Vou ver se tem outro sapato bagunçado, vou procurar outro par e colocar ele em determinado lugar. E assim por diante. Se vocês forem arrumar a cama, então vocês vão, sei lá, tirar o lençol antigo que tá, pegar um novo lençol, colocar, trocar as fronhas dos travesseiros ou qualquer coisa assim do tipo. Então, vocês começam a resolver essas situações com um passo a passo. Vocês vão ter, já tem a estratégia que vocês adotam. Esse daí é o nosso segundo passo, quando a gente vem e começa a ter um pensamento computacional. Divido os meus problemas, agora tenho problemas menores, e depois busco criar os algoritmos, que nada mais são do que as estratégias para que eu possa resolver determinado problema nesse contexto todo. O terceiro passo é quando a gente agora vai buscar padrões dentro do que a gente faz, tá? Então, vamos supor, aqui, ó, se vocês vão guardar as roupas de vocês limpas, vocês vão dobrar uma roupa e vai ali no guarda-roupa e vai colocar ela lá, ou na gaveta da cômoda, qualquer coisa assim do tipo. Vocês vão dobrar uma roupa e bota, depois volta, dobra outra roupa e volta. Volta, dobra outra roupa e volta, e assim por diante. É isso que vocês fazem? Não. Não, dobro tudo. Vocês dobram as roupas, junta e depois guarda. Não é verdade? Por quê?
Porque isso daí, intuitivamente, vocês estão vendo que eu vou dobrar. Caiu de novo. Caiu de novo. Caiu de novo. Ô, minha gente, quando eu tô indo aqui Ô, no Glória, Python, vou bem. tá Minha indo internet não é a única que é ruim. para outra página com um monte de informação aqui. Professor. É o que, Gabriel? Quando eu tô tentando instalar o Python aqui, tá indo para outra página. Aí eu tô botando que o meu computador é de 64 bits. E tá doido aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Não, Sim. Gente, estão me ouvindo? Agora sim. Tô ouvindo. Tá, engraçado que eu continuo escutando tudo aqui. Misericórdia. Foi, Carlos estava falando que quando ele estava tentando instalar o Python, estava abrindo um bocado de páginas aqui e tudo mais, diferentes, de 64 bits e tal. Depois ensina Daqui a como é pouco que a faz gente... pra normal. Isso, daqui a pouco a gente conversa então sobre isso aqui. Eu Eu vou mostro aqui a tentando vocês. aqui instalar, enquanto Tá você dá a certo. sua aula. Tá bom. Então, ó, vocês buscam encontrar esses padrões, tá certo? Encontrou o padrão, vocês fazem esse padrão. Então, vocês não vão sair guardando uma peça de roupa, uma por vez. Outro exemplo aqui. Oi? Se eu perguntar aqui a vocês, quando vocês estão lavando o prato, tá? Dentro de casa ainda, estão lavando o prato ali. Vocês lavam um prato, enxugam esse prato e guardam esse prato? Não. Vocês saem lavando vários pratos, depois enxuga vários pratos e depois guardam todos de uma vez, não é verdade? Então, percebam que isso daí é um padrão da ação que vocês estão fazendo. Então, quando a gente começa a pensar como a gente vai resolver esse problema e a gente começa a escrever os nossos algoritmos, a gente pode muitas vezes encontrar vários padrões desse tipo, que é só continuar repetindo ali aquela ação até a gente terminá-la, certo? Então, esse é o terceiro passo do pensamento computacional. E o quarto passo do pensamento computacional é a depuração. Ou seja, se você lavou o prato, quando você terminou, você vai tá enxugando o prato ali. Eita, será que eu lavei de forma correta? Será que ainda tem alguma sujeirinha aqui que ficou? Então, se ficou alguma sujeirinha, eu vou limpar novamente. Eita, eu vi que não dá, por exemplo, teve minha família toda, não estamos em pandemia, minha família toda veio aqui almoçar em casa. São 30 pratos, então eu não consigo lavar os 30 pratos, levar os 30 pratos de uma vez para poder guardar dentro do armário. Porque fica muito pesado, eu posso cair e quebrar tudo, então eu vou levar de 5 em 5 passos. Tá? Então, quando a gente começa a depurar o que a gente fez, a gente começa a ver se de fato a nossa solução, o que a gente está propondo, é a solução mais eficiente que tem para aquela nossa necessidade. Tá certo? Então, quando a gente vai falar em resolução de problemas, quando a gente vai buscar resolver computacionalmente algum problema, nós temos que pensar dentro desses 4 passos. Vou decompor meu problema em problemas menores, vou buscar estratégias para resolver logicamente, passo a passo, esses problemas menores. Depois eu vou buscar se existe algum padrão que eu possa abstrair essa minha solução, o meu algoritmo, e depois eu pergunto se de fato o que eu fiz está correto. Então eu começo a olhar, começo a testar, digamos assim, casos diferentes, tá certo? Então perceba que vocês seguindo, na verdade, eu começarem a pensar agora nesses 4 passos, vai fazer que toda vez quando vocês peguem um problema, vocês se perguntem, eita, o que é de fato o meu problema aqui? Tá, o meu problema é isso. Mas para resolver isso, vamos supor, se a gente estivesse falando aqui sobre velocidade média. Então, velocidade média, a gente sabe que velocidade média é igual a ΔS, que é a distância, sobre ΔT. É o tempo. É isso? Vejam bem, se eu quero calcular uma velocidade média e eu não sair do 1.0,
O ΔS é a distância final menos a distância inicial. Quando eu quero calcular o meu tempo, é a mesma coisa, é o tempo final menos o meu tempo inicial. Então, quando eu tenho um problema que é calcular a velocidade média, o primeiro passo meu é decompor esse meu problema em problemas menores. Então, eu calculo aqui o meu ΔS, calculo o meu ΔT. Depois que eu calculei ΔS e ΔT, eu posso agora simplesmente calcular a minha média dividindo o S pelo T. Então, eu decompus o meu problema. Eita, professor, mas o senhor nem chegou a abstrair e encontrar um padrão ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque quando eu estou dentro desses espaços e começo a pensar computacionalmente, eu posso, sim, claro, chegar, e aqui é uma resolução muito simples, chegar a uma solução de forma breve como aqui. Então, depois que eu fiz isso, eu calculo velocidade média. Aí eu posso aqui ainda, se for melhorar, ó, posso chamar aqui, ó, o meu ΔS disso aqui, o ΔT disso aqui, e calculo a velocidade média, aí eu boto aqui, ó, ΔS sobre ΔT. Então, fazer isso, aí depois, ó, mostro minha velocidade média. Fazer isso daqui, a gente começar a pensar dentro desse algoritmo, dentro dessa estratégia para resolver isso daqui que a gente tem, é eu começar a aplicar o pensamento computacional, de que eu decomponho, que eu escrevo o algoritmo, qual é a sequência. Por exemplo, eu não posso calcular a velocidade média antes de calcular o ΔS e o ΔT. Então, eu tenho que calcular antes para usar eles aqui no futuro. Aí, esse conceito aqui, eu disse a vocês que eram as nossas variáveis, tá certo? Então, calculo isso. Posso aumentar esse problema? Posso receber aqui, ó, a distância final, a distância inicial, o tempo final, o tempo inicial, e assim por diante. Mas só um exemplo de que a gente sempre tem que pensar nisso. No que é que, de fato, a gente tem de problema, como eu divido esse meu problema em problemas menores, encontro o algoritmo para resolver esses problemas menores, verifico se existe algum padrão ou não, e depois eu me pergunto, essa foi a solução mais adequada que eu tive, tá? Aí eu vou e respondo. Oi, Ed Carlos. O senhor poderia repetir? Repetir o quê? Só a parte final? De decomposição ou depuração? Não, essa última que o senhor acabou de explicar. De velocidade média aqui? Opa. Sim. Isso aqui, tá dizendo? Isso. Pronto, tá? Então aqui eu só tô dizendo o seguinte, ó. Se eu pedir isso aqui a vocês, ó, vamos supor, problema. Nosso problema é calcule a velocidade média de uma viagem que foi realizada de Garanhuns a Recife. Aí eu vou colocar aqui, ó, de Garanhuns está no quilômetro 0 e Recife no km 230 da BR XX. O tempo, o horário de saída de Garanhuns foi às 15 horas. Assim, 15 horas, e a chegada em Recife foi às 18 horas. Então, esse é o meu problema, tá? Aí eu posso até dar aqui a fórmula de velocidade média ou qualquer coisa do tipo. Então, este é o meu problema. O que é que eu quero? Eu quero chegar e descobrir qual é a minha velocidade média, certo? Como é que eu descubro qual é a minha velocidade média? Eu calculo velocidade média com ΔS, que é a distância percorrida, e dividido por ΔT, que é o tempo gasto. Aí, o meu ΔS, dentro de velocidade média, quando vocês estudarem lá em física, tá? Ele é calculado subtraindo a distância final pela distância inicial.
quem é a distância final? A distância final é o meu ponto de chegada, que foi Recife, que está na BR-XX aqui, no quilômetro 230. E quem é a minha distância inicial? Da onde foi que eu parti? De Garanhuns. E Garanhuns está em que quilômetro da BR-XX? No quilômetro 0. Tá? Aí, isso é a primeira parte. Aí depois eu vou calcular agora aqui, ó. O tempo final. Quem é o tempo final? É o tempo que eu cheguei no meu destino. Então, eu cheguei aqui em Recife às 18 horas. Eu vou até colocar aqui, ó, de outra cor, só para vocês terem ciência e ver os valores que a gente está usando. Então, cheguei em Recife às 18 horas. Vou botar aqui 18 horas, 00. Só 18. E o tempo inicial é a hora que eu saí de Garanhuns. Então, de que horas eu saí de Garanhuns? Às 15 horas. Então, saí de Garanhuns 15 horas, cheguei em Recife 18 horas. E nesse trajeto, eu gastei 230 quilômetros. Tá? Então, meu ΔS é quem? Meu ΔS tá aqui. Eu vou subtrair essas variáveis, tá certo? Que é 230 menos 0. E quem é meu ΔT é 18 horas menos 15 horas. Então, 230 menos 0 é 230. E meu ΔT 18 menos 15 é 3. Quem é a minha velocidade média? Eu vou dividir 230 por 3. Tá? Então, ao dividir aqui 230 por 3, a gente vai dar 170 e poucos quilômetros aí, em média, que é o tempo que eu viajei. É a minha velocidade média, eu acho. Dos 70 e quantos? 76. Ah, 230 dividido por 3. 76,66. Tá? Então, 76, muito obrigado a quem respondeu aí. 0,67. Então, essa daqui, ó, por quilômetro por hora. Então, ó, a cada 76 quilômetros que eu percorri durante a minha viagem, eu gastei 1 hora. E assim por diante. Então, essa é a velocidade média que eu, vamos dizer, calculei. Aí eu estou falando aqui do problema em relação a... Eu peguei o meu problemão aqui, que era de calcular a velocidade média, que tinha quilômetros de início, de final, horário de saída, horário de chegada, e eu fui decompondo esse problema em problemas menores. Então, primeiro, descobri qual era a minha distância final. Tá aqui, ó, 230. Depois, descobri qual era a minha distância inicial. 0. Depois, descobri meu tempo final, tempo inicial. Feito isso, agora eu venho e calculo o meu ΔS, que era a diferença entre o tempo final e o inicial. Depois calculo o meu ΔT, que era o meu tempo final menos inicial. Depois de feito isso, agora eu consigo calcular a minha velocidade média, dividindo esses dois valores e atribuindo esse valor aqui à variável velocidade média, e por fim, eu mostrei a minha velocidade média aqui. Eu não realizei nenhuma linha aqui de programação. Simplesmente eu estava fazendo aqui meio que como se fosse uma resolução matemática, uma resolução lógica, e que eu fui descobrindo os valores e atribuindo para poder fazer o cálculo. Tá? Então, eu só estou usando esse exemplo para que a gente veja o seguinte, olha, aqui, eu tinha um problema grande antes, com vários dados, várias coisas, e de repente, o que é que eu fiz? Eu comecei a destrinchar esse meu problema, a decompor, a dividir esse problema em problemas menores, depois criei um algoritmo para resolver, e o meu algoritmo para resolver é isso aqui, ó. Subtrai um, subtrai o outro, divido o outro e mostro o valor. Precisei abstrair? Não, porque não tinha nenhuma situação aqui de repetição. E aí, quando eu vou agora depurar, eu vou olhar que existe alguma forma mais eficiente de se fazer do que essa do que eu fiz. Nesse caso aqui, que é um problema simples, não existe. Então, a minha solução está adequada para o que foi pedido, aí eu paro por aqui. Mas o ideal é que a gente pegue um problema, assim que pegar esse problema, a gente decompõe esse problema logo de cara para ver as formas de resolver nossos problemas. Tá, Ed Carlos, tá respondido a dúvida? Tá. Professor? Carlos,
Oi. Olha, Laís não tá conseguindo assistir porque ela tá doente, tá passando mal. Eita, meu Deus, tá certo. Olha, aí eu tentei instalar aqui o Python, abri um negócio compactado, fui descompactar, desconfigurar meu computador, tá tudo grande, tô tendo que apagar um por um. Olha, tá um problema. Você não baixou a apostila, não foi? Eu baixei, eu fui pela apostila, fui no CMD, botei Python versão lá, versions. Aí o version Fiz era tudo só para saber se certo, estava instalado. Vamos com calma, E tá? Fale... Mas deixa, nada não. Tá. Tem gente que ainda não respondeu aqui a presença, tá certo? Só tem 50 pessoas. Alguém pode copiar Eita, aqui? eu tinha me esquecido, deixa eu responder. Tá. Gente, então é isso, tá? A gente, quando pegar os nossos problemas, nós temos que pensar computacionalmente. E pensar computacionalmente é pegar esse problema grande, sair dividindo ele e buscando problemas menores para depois a gente resolver, tá certo? Então, pensem nisso, comecem a pensar e comecem a ver o seguinte, ó. Se eu começar a colocar aqui, ó, no cotidiano de vocês o tempo todo estão decompondo problemas, o tempo todo vocês estão procurando padrões de abstração para melhorar, estão depurando, e assim por diante, tá certo? Então, se vocês aqui, ó, tá fazendo comparações entre diferentes períodos históricos, vocês estão utilizando esse pensamento computacional, vocês estão dividindo esse problema em problemas menores, e assim por diante, procurando abstrações, o que é que tem nesse período que é igual a esse daqui, e tal, e assim por diante. Se vocês vão lavar os pratos, se vocês vão lavar as roupas, se vocês vão passar roupas, se vocês vão fazer qualquer atividade dentro de casa, vocês podem utilizar e começar a treinar isso daí, tá certo? Então, existem várias outras coisas aí, e depois eu vou passar esse documento aqui para todo mundo, tá? Para que vocês possam fazer dar uma lida aqui sobre algumas coisas interessantes, e aí a gente consiga... a gente consiga ir criando, ou ir pegando as nossas atividades no dia a dia e ir transcrevendo com esse pensamento computacional. Por quê? Porque isso vai ajudar muito vocês a resolver os nossos problemas agora, aqui, os nossos problemas, digamos assim, de fatos computacionais. E falar em pensamento computacional não precisa de um computador, não precisa de um celular, não precisa de nada. Precisa só que a gente olhe para determinado problema e agora a gente pense naquelas 4 caixinhas, tá certo? Vejam aqui, ó, antes da gente passar para o Python, vamos fazer aqui um algoritmo aqui, ver como é que a gente pode fazer isso juntos e encontrar a melhor solução que a gente tem. Vejam bem, vamos aplicar isso do que eu estou falando, tá certo? Ó, vamos supor que mais cedo vocês estavam ajudando lá na escola a se preparar para uma viagem de campo, empacotando almoços para todos os 512 alunos que tem lá na ET, tá? Então, vocês estavam empacotando esses almoços, empacotando os almoços e estavam botando aqui. Todos os almoços eram exatamente iguais. Eles tinham um sanduíche, um saco de batata fritas, um biscoito e uma maçã. Padrão ET, tá certo? E aí, quando vocês voltar, vai estar lá assim, ó, esperando vocês. Tá, tô brincando. Então, mas enquanto vocês estavam ajudando, vocês não notaram que a chave de vocês, da casa de vocês, caiu dentro desse pacote, tá? Os pais de vocês vão trabalhar o dia todinho e se você não encontrar a chave, você não vai ter como voltar para casa. E aí você saiu e precisa voltar, e precisa encontrar essa chave. E aí, de repente, a tia lá do almoço diz o seguinte, já sei, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe ajudar a você encontrar a sua chave. Vamos pegar, não são 512 almoços? Aí são. Vamos dividir em 256 cada um, para que a gente possa tentar olhar e ver se a gente encontra. Aí, vocês, poxa, beleza, show de bola, tá? Mas aí, o seu colega acabou de avisar que faltam 10 minutos para o ônibus deixa eu ver o que é mais longe aí, o de Bom Conselho sair daqui, para ir-se embora,
tá? Então, É faltam 10. verdade, é 1 hora de viagem. Pois é. E se perder o ônibus, filho? Maragogia, Paulo. E se Ele perder... ficou bravo comigo porque ele buzinou uma vez e ele ficou bravo comigo. O cara do ônibus. Olha só. E se perder, não passa mais não, viu? Tá tudo sem aula, é só uma vez no dia. Então, faltam 10 minutos para vocês irem. Os pais de vocês só vão chegar... Só vão chegar de noite e vocês vão chegar em casa, vão dizer, de 1h30 da tarde, 2 horas. E aí, o que é que vocês vão fazer? Não tem onde vocês ficar. Vocês precisam encontrar a chama. Desculpa, eu preciso encontrar a chave. São 512 almoços. Rapidinho. 512 almoços. Então, a tia do lanche lá da cantina, ela já disse que vai ajudar. E aí vai ficar 256 almoços para você verificar e procurar sua chave, e ela vai ficar com 256 almoços para vocês olhar, tá? Mas se ficar 256 pacotes diferentes aqui para vocês saírem olhando e ver se acham essa chave, ainda é muito pacote, e o rapaz lá de Bom Conselho, ele não vai buzinar a segunda vez, tá? Então, a tia da merenda disse o seguinte: eu tenho uma ideia, gente. Vamos fazer o seguinte, ó. O saco que vai ter a chave, ele vai estar mais pesado do que os outros almoços. Então, a gente pode usar uma balança para pesar os almoços e descobrir qual deles tem a sua chave. Mas lembrando que são 256 almoços. Então, pesar cada almoço ainda vai demorar muito. Pesa um grupo. Mas existe uma maneira de usar a balança para que levasse menos tempo e vocês, nesses 10 minutos, vocês conseguissem, vamos supor, pegar o ônibus lá de vocês, qual seria, mudando a pergunta, qual seria a forma mais eficiente que Não, vocês professor, nessa teriam... conversa longa que estiver aí, os 10 minutos já passou, o ônibus já foi embora, já tá lá em Bom Conselho. Eu tô só explicando, Vanessa. Não sei se foi a Vanessa que falou. Eu não, tô quieta. Quem foi que falou? Professor, pega 20 sacos, vê quantos gramas esses 20 sacos pesam e vai medindo de 20 em 20. Aí, se exceder muito, a pessoa, nesses 20 sacos, procura em cada um e vê qual tá a chave. Então, a solução de Gabriel, eu vou pegar 20 sacos e vou pesando, tá? Eu tenho 256, tá? Na verdade, eu tenho 512, aí 255 comigo e 256 com a merendeira. Tá? Aí ele tá dizendo o seguinte, eu posso pegar de 20 em 20 e ir pesando. É isso? Sim. Alguém tem alguma outra solução diferente? Poderia distribuir todos os lanches para todo mundo. Aí o aluno que tivesse a chave, ele iria e falava. Eu mandei essa chave. Muito bem planejado. Vamos fazer assim, galera, um sorteio. Quem conseguiu que tiver um brinde dentro, ganha um prêmio, viu? Gincana, pô, gincana da escola. Olha, só uma dúvida. A chave ela entrou lá dentro como? Você, quando estava empacotando os lanches, você deixou cair. Ô, professor. Por descuido, gente. Lembra não do rato da Coca-Cola? Pega um imã. Ô, Lívia, pega um imã e vou botar um imã assim em tudo e a chave de repente vai se levantar. Teria que ser um imã muito grande. Mas a chave é pequena, professor. Não, passa por baixo da sacola. Eu acho que o imã ia dar mais certo. Vamos lá, eu quero o pensamento mais prático para que a gente possa resolver. Joga tudo no chão. Empacota tudo de novo? Deixa eu fazer nele. Você vai embora. Gostoso esse. É, né? Tá, foi... A solução mais simples é você, não sei, ir pra casa de algum familiar seu e no outro dia, quem achar. Não, ó, você precisa encontrar naquele momento. Rapaziada, galerinha, crianças, no grupo, quem você quer pega no outro dia. poder, né, uma consulta de graça Olha só, olha pra consertar o só. dente. Esse vai ser o prêmio da gincana.
Eu quero que vocês prestem atenção aí no que Tássio tá falando. Vejam bem o que ele tá pensando agora e o que ele tá dando chama mais solução. gente pra ajudar, chama mais gente pra ajudar e divide, vai dividindo. É o Chama jeito. 5 pessoas, divide entre 5 e vai todo mundo procurando, velho. Olha o que Tássio tá falando. Tássio já... Primeiro passo do pensamento computacional nosso é o quê? Nossa, vai ser pouquinha gente. Dividir em tarefas. Dividir. Chama a tarefas diretora, grandes, vice-diretor, quer os dizer, professores, chama todo mundo. O segundo passo... Simplificar tarefas grandes. O segundo passo da gente é o quê? É furar o pneu do ônibus para ele não ir embora. Algoritmo. É a gente pensar numa estratégia. Terceiro organizar passo é encontrar se tem algum padrão que a gente pode fazer. E o quarto a gente vai depurar para saber se foi a solução mais adequada. Então, veja o que Tássio está falando aqui. Olha só. Professor, rouba a chave do ônibus e joga dentro de uma sacola. Aí todo mundo vai ter que procurar. Não, vamos lá, gente. Tem que ter o pensamento aqui do... Agora brincou, agora o pensamento aqui dentro do que a gente está falando do pensamento computacional. Saca só, eu tenho 512 almoços. Já dei a pista, já veio da merendeira. Isso, tá, eu teria que decompor mais ainda. Então, já dei a pista aqui da merendeira que eu peguei, tinha 512, eu fiquei com 256, ela com 256. Mas ainda assim teria muito, vamos dizer assim, para que a gente pudesse analisar, certo? Então, vamos supor que a gente tem uma balança, tá? Uma balança daquelas balanças tipo de chão, que bota tudo ali já tá sabendo o peso. Então, os lanches já estavam organizados ali no chão, eu só dividi assim no meio, 256 para um lado e para o outro. Aí ele me deu os pesos que tinham. Então, eu vou ter, por exemplo, um 256 de um lado, que vai estar mais pesado do que o outro. Por quê? Porque esse 256 tem a minha chave. Aí o que tá disse, ó. Pesada da gota essa, nossa, que gênio. Mas a balança é de precisão. Se a chave pesar 100 gramas e todos os lanches são exatamente igual, foi a primeira coisa que eu disse lá dentro do problema, então a gente vai ter, ó, 128 para cá, vou botar aqui, ó, AB, só para... E vou ter 128 no B. Se isso daí tá lá, meus 256 eu ainda continuo com a minha balança, eu vou saber agora, por exemplo, que determinado lado é mais pesado do que o outro. Então, eu posso vir aqui e agora decompor ainda mais o meu problema em quê? Ó, 64 para o A, 64 para o B. E ainda assim, ainda tem muitos almoços, mas só aqui rapidinho a minha balança tá me dando o valor o tempo todo, eu venho aqui, ó, vamos supor que seja o A que tem aqui o lado mais pesado, eu vou ter 32 para um lado, 32 para o outro, tá? E aí, cheguei aqui de novo, eu posso vir agora e decompor mais ainda. Então, se eu decompor mais ainda, eu vou ter 16 para um lado e 16 para o outro. Se eu decompor mais ainda, eu vou ter 8 para um lado, eu vou ter 8 para o outro. Eita, professor, agora já dá para a gente analisar já, mas se eu começar a analisar aqui, ó, eu vou ter 8 análises para fazer. Então, o que é que eu vou fazer? Vou continuar decompondo, olha só. 4 para um lado, 4 para o outro. Então, só analisei uma vez. Agora, vou decompor mais ainda. 2 para um lado, 2 para o outro. Opa. Rapaz. 2 para um lado, 2 para um outro. Agora, quando eu cheguei em duas situações, eu só tenho um de um lado e um do outro. O que der mais pesado, com certeza tem a minha chave. Veja aqui, se eu tivesse aqui, eita, já tem poucos sacos, mas aqui eu teria que analisar 16 sacos. Aqui, nessa situação, ó, eu só analisei mais 4 vezes. Então, a gente, quando está pensando computacionalmente, a gente vai pegar um problema que seria enorme, que a gente olha, que a gente vê, eita, é muito complicado eu fazer, começa a colocar, vamos dizer assim, mas se eu começo a analisar computacionalmente como eu resolveria esse problema, eu começo a buscar essa decomposição. Tem alguma forma de eu diminuir esse problema em problemas menores? Tem. Eita, se eu dividir na metade e pesar as metades, eu já sei
já estou diminuindo a quantidade de sacos que eu analisaria pela metade. Eita, mas se eu continuar fazendo isso, eu vou sempre diminuir a metade a cada vez que eu avanço. Cada vez que eu avanço aqui, ó, é só um peso. Vamos supor, aqui só foi um peso na balança, aqui só foi mais um peso na balança, mais um peso na balança, mais um peso, e assim por diante. Eu não precisei pesar todos os 256 sacos para descobrir onde é que estavam. Desculpa, os 512. Então, eu pesei só 9 vezes, usei 9 vezes a balança, e eu consegui 9 níveis, e eu consegui descobrir aonde estava a minha chave. Então, eu reduzi um problema de 512 a 9 vezes aí, 9 pesos de balança. Então, é isso, é a gente pegar, veja, tá cheio de texto, tá cheio de coisa, então a gente tem que pegar e começar a aplicar isso daí e tem que começar a aplicar isso daí e buscando soluções alternativas, paliativas para aquela nossa necessidade. E isso daí se aplica a tudo, gente. Se aplica a todas as questões que a gente vai estar fazendo, a todos os exercícios, tá? E isso daí não vai vir de uma hora para outra, assim, tá? Então, eita, eu vou chegar agora e, vou estar agora sabendo de tudo, ou como decompor, não. O que eu quero que vocês façam, é que vocês olhem para os problemas de vocês do dia a dia e comecem a imaginar, tipo, eita, esse problema aqui, eu já resolvo ele, digamos assim, já decompondo ele, buscando padrões, eita, ó, isso aqui de fato é um problema computacional, um pensamento computacional do que eu já faço sem saber, e assim por diante, tá certo? E aí, depois que vocês fizerem isso, vocês vão passar mais uma semana fazendo, eu estou querendo mesmo dar esses passos atrás para que a gente possa voltar agora mais forte em relação ao Python, tá certo? Por quê? Porque o Python é uma ferramenta que a gente vai usar para resolver. Então, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, e essa lista de exercícios vai contemplar, por exemplo, eu posso resolver aqui, ó, esse problema sem escrever uma linha de código de Python, só escrevendo o seguinte, ó, como é que eu resolveria esse problema? Divido a quantidade de sacolas por 2 até encontrar o saco mais pesado. Veja, eu estava querendo escrever eu escrevi um algoritmo aqui, mas eu consigo resolvê-lo de forma bem breve aqui, no meu caso. Mas se eu perguntasse como... Sem escrever aqui, para a gente ir mais rápido. Se vocês vão comprar 1 quilo de uma carne, tá certo? E aí vocês têm, sei lá, tem R$50 para comprar 1 quilo de uma carne. Aí vocês vão no mercadinho, tá lá e coloque, por favor, quanto é que tá pesando tal carne? Carne tá caro pra caramba. Aí, o ideal é que seja frango, porque tá mais em conta. Mas o frango também tá subindo, meu Deus do céu. Mas só hipoteticamente, vocês vão chegar lá e vão dizer o seguinte, ó, quanto é que tá o quilo de tal carne? Aí ele vai dizer, ó, tá tanto. Aí vocês dizem, ah, certo, então vocês fazem um cálculo aqui mentalmente, botem 400 gramas para mim, por favor. Aí o cara colocou lá 400 gramas porque você sabe que vai dar, sei lá, R$30. Você Deu tá 250. Oi? Deu 250 os 400 gramas de carne. Sim. Tá sair aqui sem querer. Tá cagou. Mas veja, pode ser ovo também, tá? Aqui é E é direto. carne ou é ouro? Então, veja só, a gente fez esse cálculo, depois chegou no caixa, então, ó, se eu dei R$50 e gastei 30, ele vai me devolver 20. Então, eu já vou até o caixa pensando, tá? É o quê, rapaz? Foi que passou um pouquinho. Luiz Felipe, eu não entendi aqui. Então, veja... Eu não tô entendendo aqui vocês no chat não, tá?
Gente, e eu vou sempre pedir a vocês aqui. É o quê? Você... Não vai entender nada. Oi? Não entendi Não dá não. pra entender nada. Não sei nem quem foi. Vou até olhar. Viu? Não caiu não, Tarde. Foi só... Eu só parei aqui que eu fiquei sem entender o que é que Luiz Felipe aqui estava falando aqui no chat, tá? E vocês aqui conversando. Eu não estava acompanhando não, eu fui olhar aqui. Olha só, vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, tô ouvindo. Sim. Aham. Acho que agora tá mais baixo o som. Sim. Tá, gente. Ficou aí meio doido aqui as conversas, tá? Vocês não entenderam o quê? Vocês não entenderam o cálculo que eu fiz para encontrar as chaves? É isso? Sim. Beleza. Eu nem entendi nada, na verdade, desse negócio da chave, que não sei o quê. Acho que ele foi dividindo, gente. Aí pegando os pacotes, colocando e o que fosse pesando, ele deixava. Não, isso eu entendi. Ele foi decompondo, só que tem horas que, Tá, ficam gente, deixa eu que só... fica confuso. Só para eu pôr um fim aqui, tá? Eu vou pedir respeito a vocês, independente aqui, o colega veio falar aqui o palavrão aqui no chat, esse negócio, independente aqui da situação, para mim, ou se alguém falou alguma coisa e a gente estiver dentro da aula, tá? Então, eu vou pedir respeito a vocês com o que vocês falam, beleza? Senão, vou Aí, velho, as remover... bocas sujas. Oi? Aí, rapaz, falando palavrão, pelo amor de Deus. Não. Eu vou pedir, senão vou... Não dá. Tá assim, gravado. Então, vou pedir, senão vou remover vocês da reunião e não permito mais aqui, tá certo? O ideal era que todo mundo já tivesse, inclusive, acessando pelo seu e-mail institucional. E não tivesse e-mail por fora aqui, para vir com brincadeirinhas ou nicknames aí, ou qualquer outra coisa do tipo, dentro da aula, tá? Então, da próxima eu já não vou aceitar que vocês venham aqui com outros e-mails, se não for colocar o nome de vocês aqui direitinho, beleza? Ou que acesse pelo e-mail institucional. Para quem acessa pelo e-mail institucional, nem precisa aprovar, vocês simplesmente podem entrar aqui, tá? Então, devido aqui a essas coisas, qualquer coisa que eu vou ver no final se eu edito para não ficar mostrando essa coisa lá no nosso grupo. Gente, o que é que eu estou dizendo a vocês é o seguinte, é que vocês entendam, se eu resumisse tudo agora, em 4 coisas. Lembrem-se do pensamento computacional. Aí, esse pensamento computacional se divide naquelas etapas, dividir o problema, encontrar os algoritmos, que são nossa estratégia para resolver esses problemas menores que foram divididos. Depois, ver se tem alguma abstração que a gente pode fazer. Ou seja, nesse exemplo aqui, a nossa abstração foi o quê? Eu vou continuar dividindo o meu problema sempre por 2, por 2, por 2, por 2, até que eu não possa mais. Por quê? Porque quando eu agora chegar no final e dividir, eu tiver só 2 sacolas e encontrar qual lado está mais pesado, e eu dividir essas 2 sacolas por 2, eu vou ter uma sacola de um lado e uma sacola do outro. E essa sacola que tiver vai ser a sacola que vai estar minha chave. Isso daqui é só um problema hipotético, tá? Um problema para que a gente possa ver uma forma de aplicar essa questão do pensamento computacional. E depois que eu fiz isso, eu posso parar e analisar o meu problema, que é a última etapa, que é a depuração. Vejam bem, Tássio falou perfeitamente aqui a questão da solução, de onde eu queria chegar. E aí ele disse o seguinte, ele tinha escrito, quando a gente chegar em 16 sacolas, já é uma quantidade aceitável para que a gente possa verificar e analisar de forma mais rápida. Poxa, beleza, isso de fato é. Agora, se eu cheguei em 16 sacolas e eu já fiz todo esse meu processo aqui, ao invés de pesar essas 16 sacolas para descobrir qual é que está a minha chave, eu posso continuar utilizando
esse mesmo padrão de dividir por 2 por 2, porque agora, ao invés de analisar 16, eu só vou precisar analisar, ó, estava aqui com 16, 1, 2, 3, 4 sacolas, até chegar na sacola que tem a minha chave. Então, eu consigo diminuir o meu problema muito ainda, vamos dizer. De 16, eu diminuí ele para 4. E no final aqui das contas, para saber se minha solução foi eficiente ou não, de 512 sacolas, eu só precisei pesar 9 vezes aqui para descobrir. Então, eu estava só querendo que vocês buscassem entender essa questão de que temos várias atividades no nosso dia a dia e a gente já faz esses tipos de ações, essas 4 ações de dividir, de buscar estratégia, de encontrar padrão e depois verificar se a gente fez de forma correta. Então, a gente já faz, de correta não, de forma eficiente. Então, a gente já faz isso no nosso dia a dia. E o que eu quero é que vocês busquem agora essas situações e quando for semana que vem que a gente for se encontrar, vocês me digam, eu vou dar um tempo, uns 15 minutos para escutar vocês. E eu queria saber de vocês aí, professor, eu fazia aqui nessa atividade. Por exemplo, estou jogando videogame, então quando eu jogo videogame, veja, para quem, muita gente gosta de jogar Free Fire. Então quando vocês vão descer do mapa lá em Free Fire ou em PUBG, vocês vão procurar um local que vocês mais ou menos já conheçam, porque vocês já sabem, tá? Ali sempre tem uma capa ali para mim, para eu poder ficar bem equipado. Então, vocês já caem lá para poder ficar de boa, ficar sossegado, e depois, ó, eu tô ligado toda vez quando eu caio por aqui, a turma me ataca aqui por trás. Então, depois que eu caí, que eu peguei as coisas, eu vou ali para trás. Isso daí vocês já estão utilizando o pensamento computacional para resolver essas situações. Então, todas as situações de vocês do dia a dia, quando estão fazendo atividades domésticas, quando estão jogando, quando estão resolvendo algum problema da vida de vocês, vocês já usam isso daí, tá? Então, eu só quero que vocês comecem a perceber, porque isso vai ajudar vocês a resolver as nossas atividades. Tá certo? Então, eu vou passar uma lista de atividades para vocês. Dentro dessa lista vai ter atividades resolvidas e depois as atividades para vocês resolverem, para mostrar mais ou menos como é que eu quero que vocês comecem a pensar, ter esse pensamento. Tá certo? Beleza. A questão do jogo aí foi só um ensejo aqui para poder ilustrar, digamos assim, para vocês. Tá? E aí eu vou passar também, pessoal, aqui, ó, que era para eu já ter começado aqui com vocês. Peraí. Mas eu acabei atrasando, que era para ter sido uma conversa mais rápida aqui com essa outra parte, porque eu quero revisar aqui novamente com vocês. A gente vai falar agora sobre lógica. Só onde que caiu o professor? Oi, eu tô aqui. Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Sim, professor, tô ouvindo. Sim. Estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Também. Beleza. Então, eu vou revisar, vou passar lá também esse material aqui, tá? Para que a gente possa começar a ver isso daqui, ó. Eu vou revisar e vou colocar lá se vocês puderem já dar uma olhada antes, vai fazer parte dentro dos exercícios que eu vou colocar. Que aí a gente vai começar a falar sobre estruturas de seleção. Veja o seguinte, quando vocês estão resolvendo um problema e vocês estão aplicando essa questão do pensamento computacional, e o problema de vocês é o seguinte: lavar todos os pratos da pia. Vou bater na mesma tecla. Então, quando vocês estão lavando os pratos da pia, vocês pega um prato, pega a bucha, pega o sabão, coloca sabão na bucha, lava o prato, limpa o prato. Terminou de esfregar a bucha ali no prato, vocês colocam o prato na água e tiram o sabão. Aí, vocês verificam. Se o prato estiver sujo, eu passo mais a bucha com sabão novamente. Se não, eu coloco o prato no escorredor. Isso não é uma situação do dia a dia de vocês? Sim.
Sim. Não é? Percebam o Felizmente. seguinte. Felizmente, na verdade, não é infelizmente, não, felizmente. Percebam o seguinte, o que vocês estão fazendo quando vocês colocam um se na frente, vocês estão fazendo o que a gente chama de um desvio da ação, tá? Ou ainda uma estrutura de seleção, ou ainda um comando condicional. Ou seja, ele verifica a condição, e a condição em questão, no nosso caso, é se o prato está limpo. Então, se o prato está limpo, se essa ação for verdadeira, a gente coloca no escorredor. Se não, então, se a condição do prato está limpa, ou seja, o prato está sujo, que é o inverso, a gente lava ele novamente, tá? Então, isso a gente chama, quando a gente traz para a parte de programação, de estruturas de seleção. Aí a gente tem 3 tipos de seleção em um programa. A gente tem o que a gente chama de seleção simples, tá? Que aí a gente vai usar if condição, if pessoal, significa o nosso se em português. Toda vez que vocês estão falando se isso, se o prato está limpo, se o prato está molhado, enxuga, qualquer coisa assim do tipo. Quando a gente coloca o se na frente, a gente, na verdade, se a gente transformar isso aqui em código de programação, estamos utilizando o nosso if no Python, tá certo? Então, esse if, esse se, permite que uma parte do nosso programa seja executada apenas quando a condição for verdadeira. Então, olha só, se aqui, deixa eu botar aqui a caneta de novo, que eu escrevi errado. Se esta condição aqui, ela for verdadeira, este bloco de código vai ser executada. Tá? Se esta condição for verdadeira, este bloco de código vai ser executado. É como se a gente estivesse fazendo, vamos supor, tá fazendo um robozinho. Se você encontra um obstáculo aqui na frente, então vire à direita, por exemplo. Se você encontra outro obstáculo, vire à esquerda e assim por diante. Tá certo? Eu vou passar uma atividade para vocês, dentro da lista agora que eu vou enviar. Tem a parte de um jogo mesmo, um joguinho online para que vocês possam jogar. Tá certo? Que vai ser especificamente sobre isso. A gente tem uma outra condição aqui, ó. Desculpa. Aqui, ó. Opa. Desculpa, aqui tá só ilustrando. Eu pulei aqui na hora de falar. Por exemplo, vamos supor se o cara pode tirar a carteira de motorista ou não. Se a pessoa pode tirar a carteira de motorista ou não. O que é que acontece? Oi? O que é que acontece? Aqui no Python, tá? Não se preocupe em relação ao código. Tem muita gente ainda que está em dúvidas. A gente vai estudar passo a passo de novo. Eu vou passar também os vídeos para vocês. O que é que está acontecendo aqui? Se eu pedisse para que vocês tentassem ler, mesmo em relação, esquecendo um pouquinho a questão de programação. A gente tem uma idade que está sendo informada pelo usuário, correto? Correto. Aqui, o que é que a gente tem? Se a idade for maior de 18, bota parabéns. Você já pode tirar a sua carteira. Se for menor... Se a idade for maior ou igual. Você só pode entrar nesse site aqui se você tiver mais de 18 anos. Exatamente. Então, se a idade for maior ou igual a 18, poxa, imprima na tela, parabéns. E agora você já pode tirar sua carteira de motorista. E aí, depois que eu terminei de executar, quando eu digo que é um desvio do código, olha, ele executou esse desvio porque essa condição, vamos supor, se for informado, 19, essa condição vai ser verdadeira. Então, o que é que ele faz? Ele imprime essas mensagens, ó. Beleza? Que é a mensagem parabéns e você já pode tirar sua carteira de motorista. Agora, se a condição for falsa, ou seja, se a idade não for maior ou igual a 18, ele não vai imprimir isso daqui. Aí ele vai voltar para cá e vai imprimir essa mensagem
final aqui, que é o fim. Então, ó, quando eu informo aqui a idade 19, ele vai imprimir aqui na tela. Parabéns, você já pode tirar sua carteira de motorista. E volta para cá e imprime o fim. Quando eu informo a minha idade como sendo igual a 17, aí ele não entra aqui, ele não entra nesse desvio do código e imprime o fim. Então, essa é a nossa seleção simples. Então, o ideal nosso aqui, ou no nosso caso, se for informado uma idade menor do que 18, a gente colocaria aqui, ó, você não pode tirar sua carteira de motorista. Então, nessas situações, a gente vai usar o que a gente chama de if-else. If-else. Ou seja, se não. Se a idade for maior do que 18, então imprima parabéns. Se não for maior do que 18, diga que você não pode tirar sua carteira de motorista, certo? Então, a gente pode aplicar dessa forma ou usando um outro caso aqui, que é para verificar, por exemplo, se um número é par ou ímpar. Então, a gente até conversou lá na sala, foi nossa primeira aula. Eu acho que foi a primeira aula que a gente teve na sala quando estava presencial, que eu falei a vocês, olha, se vocês calcularem um mod, vocês não conheciam como era, vocês aprenderem a calcular o mod, vocês conseguem, inclusive, descobrir se o número é par ou ímpar. De que forma? Vocês calculam o resto da divisão desse número por 2. Então, todo número dividido por 2, se ele tiver resto 0, ele é par. Se não, ele é ímpar. Então, até a forma da gente falar já nos ajuda a implementar, no caso, a nossa lógica. Tá certo? Então, veja bem, ó, estou recebendo um número, vai ser informado no meu teclado, e estou verificando, ó, vamos supor que eu informo o número 16. 16 dividido por 2 dá quanto? Divisão inteira. 8. Qual é o resto da divisão? 0. Por quê? Porque 2 vezes 8, 16. Então, sobrou 0. Logo, Aí, se 16... for um número quebrado, coloca o quê? Aí, por exemplo, se eu for colocar aqui, ó, 15 dividido por 2, quanto é? 15 dividido por 2. 7,5. Aí 7,5. Mas se eu quero calcular para isso aqui, como é que funciona esse modo? Se eu quero Ô, calcular... professor, já é 4,40, viu? 4,43. Perdão, vou só terminar aqui, já tá acabando. Se vocês quiserem sair, podem ficar à vontade. Tava vendo aqui que eu já passei mais de 13 horas no celular hoje. Passar Foi. mais uns minutos. Posso terminar? Pode. Então, ó, se vocês têm aqui, ó, 15 dividido por 2, e aí vocês querem o que a gente chama de divisão inteira, vocês colocam barra. Por quê? Porque aí vocês vão ter 15 dividido por 2 é 7. Qual é o maior inteiro que a gente consegue multiplicar pelo nosso dividendo e a gente chega próximo do valor aqui em cima? Aí, do multiplicar pelo divisor, né? Que a gente chega próximo do dividendo em cima. Então, 2 vezes 7, 14. Quanto é 15 menos 14? Igual a 1. Então, se esse resto da divisão inteira por 2 do número for igual a 1, esse número é ímpar. Mas nesse caso aqui nosso, o que eu estou fazendo é calculo o mod por 2. Se for 0, eu já sei que ele é par. Dividir o número por 2 e o resto é 0, ele é par. Se não for, aí eu uso o else, não preciso implementar isso, porque eu já sei que o número é ímpar. Então, essa é uma outra forma da gente utilizar o if-else. E a gente tem a terceira forma de utilizar, que é o que a gente chama de elif, tá certo? Então, a gente pode colocar vários if-elses dentro, um dentro do outro e assim por diante, ou usar o elif, e aí a gente fala, então, na próxima aula, tá certo? E aí a gente vai falando e vai testando aí nos códigos, se possível, com todo mundo. Beleza? Beleza. Tranquilo, Tudo bem. pessoal. Então, quem não respondeu, responda a chamada, por favor, tá? E aí, boa tarde, obrigado para quem ficou até agora, e aí a gente se encontra novamente, tá certo?
O professor, na chamada, quando perguntou assim, qual sua disciplina, eu coloquei desenvolvimento de sistemas. E eu vi muita gente falando que era para colocar lógica de programação. Isso, mas não tem problema não, Lawane. Tá bom, então. Valeu, Tchau, professor. professor. Valeu, A gente. chamada tá Valeu. assim, não. Valeu, professor. Valeu. Tenha Online, uma boa pessoal. semana. Tchau, Tchau, professor. tchau. Tchau. Tchau, a gente se encontra aí. Tchau, vou voltar a dormir. Bye. Exatamente, Kaique. É se não se. Professor, Oi, Luiz Arthur. Oi, Arthur. Tu não sabia quem era o Luiz qual é na que... frente do teu nome, não. É Arthur, professor, Paraná Eu Tama sei. 2. Aham, tô ligado. Eu tô dizendo que eu não sabia que tinha o Luiz na frente, não. Tem. Eu também não sabia, não era que tinha Emanuel. Emanuel quem? Ah, no meu Laílson nome. Emanuel.